E o sucesso do evento é tanto que vieram escritores, gente, de outros estados. Olha, o Clécius e o Ian vieram da Bahia e do Paraná para prestigiar aqui o evento e, claro, apresentar o trabalho deles. Eles são escritores de literatura fantástica e vão contar um pouquinho pra gente do livro deles, da história, como que é. O seu é o Araruama. Conta um pouquinho pra gente. O Araruama é um livro de fantasia que eu uso elementos da cultura indígena brasileira, né? Mas também eu uso asteca, inca, maia, para fazer uma mistura e criar uma colcha de retalhos, de culturas bem interessante para que o leitor possa ingressar num estilo de narrativa um pouco diferente, né? Porque a gente está sempre acostumado com uma temática um pouco mais eurocêntrica, né? Então eu trouxe mais para cá. A receptividade tem sido bem legal com a temática, principalmente a temática. A galera quer conhecer mais sobre esse universo, está sendo bem legal. Você, Clécio, conta um pouquinho pra gente. A minha obra chama Crônicas da Lua Cheia, é uma série de antologia que trata do lobisomem. Eu tento inserir a mitologia do lobisomem no nosso mundo real. É como se você estivesse se perguntando, como que seria o nosso mundo se os lobisomens existissem de verdade? Então eu uso localidades reais. Aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma das cenas do primeiro livro que se passa em Paraty, né? Então descreve um pouco da cidade, um pouco do cenário local. Essa vocação de escritor é uma vocação um pouco tardia. Eu comecei a escrever há pouco tempo e tive uma surpresa muito grata, que também o público leitor gostou muito dessa temática, tanto do lobisomem, quanto do cenário brasileiro, quanto da cultura local, que é uma coisa que às vezes a gente não tem tanto no mercado, né? Eu estou aqui com a Ana Lúcia, ela é aqui de Niterói, ela é escritora de mais de 10 livros, né? Assim, livros publicados solo, assim, impressos, acho que 8, mas também sou organizadora de coletâneas, né? Então, organizadora como se fosse uma espécie de autor também. Conta um pouquinho pra gente dos livros que você trouxe pra feira e se você tem algum preferido entre eles. Bom, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, de contar histórias, né? O primeiro livro que eu publiquei foi Independente, em 2005. Publiquei 3 livros independentes que depois algumas editoras se interessaram e fizeram uma edição comercial, né? E depois eu publiquei um conto por uma coletânea de uma editora que estava começando, chamada Draco, é uma editora focada principalmente em fantasia e ficção científica, que está em São Paulo. E aí o editor gostou e perguntou se eu tinha romance para publicar. E eu tinha a primeira versão desse livro aqui, que é o Castelo das Águias, né? Que é um livro que é baseado nos mitos nórdicos, né? Ele tem um universo assim particular, né? Se passa num mundo todo diferente, assim. E ele tem uma mestra de sagas, que é uma pessoa que é ligada também à literatura, contação de histórias, que é a protagonista e se chama Ana, de certa forma é um alter ego, né? Então eu posso dizer assim que esse é meu livro preferido no sentido de ser um livro que desencadeou todo um processo em que eu estou me convertendo numa escritora profissional cada vez mais, né? Embora eu tenha outra profissão, seja bibliotecária também, na Biblioteca Nacional, que é uma coisa que eu amo. Mas esse livro assim é um marco, né, na minha produção literária, porque foi quando eu comecei a me perceber como escritora, né, profissional. Eu trouxe os livros da editora Draco, né, são esse livro aqui e as suas continuações, A Ilha dos Ossos e a Fonte Âmbar. Trouxe esse Infanto Juvenil, que conta a história da mesma protagonista, só que quando ela era mais nova, né, então é para um público assim, mais novinho, né, público na faixa de 12 anos, e foi adotado em 2 escolas, uma delas o Salesiano Santa Rosa, aqui de Niterói.